Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Ao vivo nesse horário, da 1 às 2 da tarde. E depois tem o replay das 2 às 3 da manhã. Virando o Jogo ao vivo pela RDC, canais 24 e 524 no sistema ClaroNet para todo o estado do Rio Grande do Sul. E para o mundo todo, através das nossas plataformas digitais, que você pode optar pelo nosso site com a programação real-time ininterrupta da RDC TV. rdctv.com.br, você coloca /ao vivo e tem acesso direto no player do nosso site. Se preferir lives dos programas, como agora está acontecendo do Virando o Jogo, as nossas redes sociais. Para todas elas, seja para o Twitter, para o YouTube ou para o Facebook, você digita RDC TV Digital. E no Facebook você interage, você participa conosco, mandando os seus recados aqui para o programa. Assim como também você pode mandar os seus recados pelo nosso WhatsApp. Número do nosso WhatsApp, 999 33 98 94. 999 33 98 94. No programa de hoje estamos recebendo o presidente eleito da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Vamos falar sobre o Campeonato Gaúcho do ano que vem, vamos falar sobre a gestão que ele terá depois de tantos anos que ficou o Francisco Noveleto Neto como presidente. O Luciano, que é atual vice-presidente na gestão da Federação Gaúcha de Futebol. Luciano, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Virando o Jogo. Obrigado, boa tarde, Rogério, Fiorim, Bavaresco, Diogo. Boa tarde aos amigos de casa. Um prazer para mim poder estar aqui mais uma vez, para a gente falar aí já do nosso Campeonato Gaúcho de 2020 e outras coisas que a gente tem planejando para o ano que vem. O Luciano Oxman, Diogo, eu não sou muito bom de memória, tá? Mas o Luciano Oxman participou do primeiro Virando o Jogo, a primeira edição do Virando o Jogo, e dia 2 de janeiro de 2017 teve a participação do Luciano Oxman no nosso programa. É verdade. Não sabia que era o primeiro, mas eu me lembro de já ter. Foi o primeiro. Flávio Fiorim, tudo bem? Antônio Bavaresco, Diogo Rossi. Boa tarde. E eu já encaminho para o Luciano. E vamos, claro, evidentemente, falar. Tem a notícia, o Ribeiro Neto trouxe agora no final do RDC Esporte, com o Paulo Brito, o Ribeiro Neto trouxe a informação. Há alguns dias o Ribeiro Neto já vem falando sobre isso, sobre a intenção do Boca Juniors contratar o Paulo Guerreiro, e agora tem um dirigente do Boca em Porto Alegre, e se é para conversar com o Guerreiro, com certeza também o Olé deu essa notícia hoje, eu estava vai procurar dirigentes do Internacional também. Então, parece que realmente Paulo Guerreiro não fica no Internacional para a temporada de 2020. E os jogos de hoje, Os jogos de hoje que pode definir o Grêmio classificado, aritmeticamente para Libertadores da América, inclusive fase de grupos, e também o Internacional nessa luta aí. O Internacional parece que está fazendo uma luta para não ir para Libertadores. Ao contrário, mas o Inter e o tem Corinthians. que ter fé. Inter, Corinthians, São Paulo está fazendo. O São Paulo ele se sai um pouquinho pior nesse quesito. Ele vai melhor do que ele gostaria, entendeu? Mas os outros dois estão na média. Mas vamos começar falando sobre a Federação Gaúcha de Futebol. O Luciano Oxman, a posse é só dia 6, 6 de janeiro. Mas eu já tenho te acompanhado aí, dando entrevista, já está sendo o presidente, se não de direito, mas o presidente de fato da Federação Gaúcha de Futebol. Como é que é suceder o Francisco Noveleto Neto, que revolucionou o futebol do Rio Grande do Sul aqui, e depois de tantos anos, Luciano? Rogério, primeiramente, queria deixar bem registrado e pontual que o presidente até dezembro é o presidente Noveleto e eventualmente alguma manifestação que faço é relativamente às questões de 2020. Até para a gente manter bem aí
deixa o homem ficar lá até o fim, né? sem problema. Não, mas pode ser assim, se tiver que aplaudir já é para ti, se é para criticar ainda é o noveleto. Não, crítica e aplauso, elas caminham lado a lado e fazem a gente crescer, né? É lógico que é uma responsabilidade muito grande ser dirigente da Federação Gaúcha pela sua história, pelo seu tamanho, e eu posso dizer que a minha tarefa, ainda que o presidente tenha deixado a nossa federação num estágio excepcional e que isso de certa forma a torna um pouco menos complicada do que foi quando o presidente Noveleto assumiu em 2004, ela me deixa e me traz uma responsabilidade ainda maior, né? Que é conseguir manter a federação no estágio em que o presidente Noveleto está encerrando a sua gestão. Manter em termos de organização, em termos de competição, em termos de os nossos clubes aí espalhados pelas séries do Campeonato Brasileiro. A gente estava fazendo uma conta rápida ali, vocês muito provavelmente já fizeram esse balanço também. Se não me engano, das 12 equipes que participam do Campeonato Gaúcho da primeira divisão, 9 estão envolvidas em competições das séries A, B, C e D, né? Tirando ainda a questão de Copa do Brasil. E isso mostra a força do Campeonato Gaúcho, a força do futebol gaúcho, né? E me enche de responsabilidades, mas eu tenho certeza de que, em conjunto não só com os meus pares de diretoria, mas também com a participação efetiva dos clubes, através de um diálogo franco, aberto, e a gente remando todos para o mesmo lado, a gente vai conseguir fazer aí um trabalho à altura da federação. Tem uma questão que sempre bate, e talvez a gestão do presidente Luciano Roxmann, quando assumir a partir de 2020, vai sofrer mais, porque com o passar do tempo, acho que isso vai se debater cada vez mais, que é a questão dos estaduais. Muito se fala, para salvar o futebol brasileiro, só o fim dos estaduais. Porque tira essas datas, salva o futebol brasileiro. Puxa o Campeonato Brasileiro para mais cedo, diminui as datas, todo mundo treina mais. Aquele papo de todo ano. Sinceramente, pensando já a partir de 2020 e para os próximos anos, primeiro, o senhor acredita nessa possibilidade do fim dos estaduais? E segundo, se não, como os estaduais podem continuar contribuindo, né, para os grandes clubes, Grêmio e Inter aqui no Rio Grande do Sul, né, sem sugá-los no princípio da temporada, que muitas vezes, por exemplo, o Inter pode ir para uma pré-Libertadores e o Campeonato Gaúcho vai bater na porta junto e pode sugar uma possibilidade de uma competição maior, que é inegável, a Libertadores é maior que o Gaúchão. Não, indiscutivelmente, esse é um tema recorrente, né? Todo fim de ano, início de ano, se debate isso. Eu tenho um posicionamento que ele é meu pessoal, independentemente da posição que hoje ocupo. Eu entendo que pelo formato do futebol brasileiro, o campeonato estadual, seja ele qual for, ele é uma peça fundamental. Seja pela questão socioeconômica, porque a gente tem que entender a quantidade, se pegar percentualmente o número de atletas que estão em estágio acima de campeonatos estaduais ou de competições menores, ele é muito pequeno comparativamente ao que está por trás. E eu acho que os estaduais eles são quase como uma base e uma oportunidade de se lançar alguns atletas também, muitos desses, digo, logo que surgiu aquele movimento do bom senso, né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns debates e questionei a um dos líderes lá como é que ele tinha chegado no grande clube. Quem te descobriu? Disse, eu jogava em tal clube e foi através do estadual. Eu digo, pois é, então hoje tu está num clube de ponta, tu não pode tirar essa possibilidade daquele que está buscando alcançar um espaço melhor, de ter isso dentro essa possibilidade de crescimento. Não penso que a solução para o futebol brasileiro seja a retirada dos campeonatos estaduais, por essas razões que acabei te colocando. Esse ano já houve uma reformulação, já houve uma diminuição desse número de datas. Eu acredito que futuramente isso ainda pode acontecer, mais uma data pelo menos de ser retirada, mas efetivamente o término dessas competições eu não acredito, seja por essa questão
socioeconômica que te coloquei, porque isso vai impactar no roupeiro, no treinador que está querendo surgir, no massagista, no jornalista, do setorista lá da rádio do interior de São Paulo e tal, que daqui a pouco até mesmo na capital, porque às vezes a gente também tem muitos profissionais que acabam fazendo a cobertura desses clubes. Eu acho que seria de uma forma muito simplificada a gente entender que a solução do calendário passa pelo fim do estadual, até mesmo porque, e aí isso é um achômetro, Claro. Encerrando os estaduais, os clubes na preparação para os seus campeonatos brasileiros vão fazer um número parecido de jogos amistosos, muito parecidos. E sem o caráter de competição, e aí vamos dizer, não, mas é diferente tu jogar uma competição e jogar um amistoso, mas o desgaste é praticamente o mesmo. Se tiver que jogar... Porque eu acho que uma evolução... E o Grêmio assinou já com a possibilidade, no início da temporada, nas 3 primeiras rodadas, jogar com o time Mas de isso por transição. uma questão estratégica, não porque... Claro. É porque eu acredito Não que... é desmerecimento ao campeonato. Não, Peraí, qual questão estratégica? Já explico. Porque o Grêmio não está numa pré-Libertadores. Eu já explico. Eu acho que o Grêmio ele tem 90%. Eu estava olhando o percentual aí de... ele precisa fazer 3 pontos em 4 rodadas. Vai ter o confronto direto domingo ainda? Não, e outra, não só isso. O Internacional joga com o São Paulo. Também, Então é quase impossível que os dois, o São Paulo e o Inter, o São Paulo teria que ganhar do Grêmio e perder para o Inter, para os dois poder passar o Grêmio. É quase impossível. Então o Grêmio vai estar na fase de grupos, ponto. Por que eu falei estratégico? Porque o Grêmio tem muitos jogadores, vamos dizer, promissores, ou jogadores sobre os quais se deposita alguma esperança de aproveitamento no grupo principal e que precisam ser testados em competição. Só por isso que eu falei. Não é um desmerecimento. Acho que o Grêmio tem que dar essa chance para alguns jogadores que podem talvez se revelar melhores do que os que vão estar lá se preparando para jogar Libertadores. Mas a minha pergunta Mas essa estratégia aí... Não, mas é a minha opinião. Mas não, a tua opinião, ok. Mas eu estou contrariando que isso seja uma estratégia. Não, eu acho que é. Não vejo isso como estratégia. Isso é uma justificativa para não botar os titulares. Não é verdade, não é verdade. Não acredito. Não vejo como estratégia. Eu vejo como estratégia. Mas enfim, a minha questionamento é o seguinte: esse ano já se reduziram datas em função da fórmula. Mas eu acho que uma evolução que se poderia ter, eu sei que isso é complicado porque envolve equilíbrio técnico, mas seria se reduzir aqueles confrontos das fases antes da final para um jogo só, né? Pela formatação agora desse ano, os jogos de mata eles vão ser jogo único só. Tanto dentro o turno é jogo porque único, isso aí se economiza muita data, né? Tem que Nós centralizar vamos ter ele. para evitar de termos uma final do Campeonato Gaúcho que nos pareceu nesse primeiro momento não ser a melhor estratégia em termos de equilíbrio, em termos comerciais, de se ter um jogo único na final do Campeonato Gaúcho. Isso eu também acho maior do que o outro. Então, para isso, a gente vai acabar ocupando uma das datas que não estavam previstas no calendário. Quer dizer, tem uma data a mais em função de ter, digamos, dois jogos finais. É a única fase em que terão dois jogos. É a única fase que terão dois jogos, isso é um avanço. Que pode efetivamente, talvez até nem acontecer, porque se uma mesma equipe ganhar os dois... Não, claro. Os dois turnos... Aliás, sobre isso, só para fazer uma observação... E dessa classificação geral dos 2 turnos saem os rebaixados. Né? Exatamente. Isso se mantém, porque foi como aconteceu em outros anos. Mas os outros só que não tinham grupos, né? Não, os anos caía dentro do próprio grupo. Eram os 2 últimos de cada, né? Agora eu acho que cabia a gente dar, antes do Bavaresco complementar, a gente dar uma repassada na fórmula do campeonato, porque mudou em relação ao ano passado. É importante. Inclusive, quando nós falamos aqui que foi o lançamento, a gente tinha alguma dúvida. Eu também tinha, tanto que agora foi esclarecido pelo Luciano que essa questão dos confrontos eu achava que ainda uma fase eram 2. A primeira fase. Não é só isso, também tem a questão dos cruzamentos. Os cruzamentos muda. Muda a questão dos cruzamentos, não é isso? Nós temos aí tem uma fase entre grupos, né? Entre o próprio primeiro grupo. turno é a Taça Evaldo Poeta, saudoso presidente do Farroupilha. Sim. Eles jogam dentro do grupo. São 5 jogos. 5 jogos. Tá, dentro do grupo. Aí como é que chega a apontar o vencedor? Os 2 primeiros de cada grupo
vão se enfrentar numa fase semifinal. Entre eles ou cruzando? Cruzado. O primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B, o primeiro do B contra o segundo do A. Cruzado. Os 2 vencedores fazem a final do turno. Certo. E se sagra o vencedor do primeiro turno. Aí nós vamos para o segundo turno. Pro segundo turno. Francisco E Novello. aí os grupos se cruzam. São os 6 jogos cruzados. Também aponta primeiro e segundo de cada segundo grupo. cruza da mesma forma, o primeiro do grupo A. Vai ter cruzamento de novo, cruzamento. porque essa era a dúvida, que no segundo turno Não teria cruzamento. Não teria cruzamento para uma semifinal de turno. Mesmo Cruza critério, da mesma maneira. E se o mesmo clube for campeão dos 2 turnos? Aí não tem a finalíssima. E aí você faz o somatório, né? Então, Você faz o somatório geral para apontar os 2 rebaixados. Mas se for assim, por exemplo, o Evaldo Poeta ganhar o Inter e a Noveleto ganhar o Inter. O Inter é campeão da Inter não tem final. Se o Grêmio ganhar a Poeta e o Inter a Noveleto, são 2 jogos. 2 jogos na final. Então pode ser que o Campeonato Gaúcho tenha 2 datas a menos. Pode ser. Pode. É isso. Pode ser. Não, e o detalhe que eu ia falar é que muita gente está E pregando... como pode ter Grenal nos 2 decisões de turno e pode ter Grenal na final também. Né? Não, pode ter 3 ou 4 3 ou Grenais. 4 Grenais. O campeonato hoje pode ter até 5. 5, Grenais. porque podem ter É o Grenal da Já no tem o primeiro confronto. turno, no segundo turno e na final. Já tem o confronto natural entre eles, né? eles. E depois os mata. Que é o confronto normal. Por isso pode ser 5. Não, só uma observação rápida. Muita gente defendendo Fórmula Fraga no Campeonato Brasileiro. Eu vou só dar uma puxadinha para voltar para o gauchão. Só para lembrar que se fosse Fórmula Fraga, quem é que ganhou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Foi o Palmeiras ou foi o Flamengo? Flamengo. E quem é o campeão do segundo turno agora, até agora? Por enquanto, o Flamengo. A única diferença, tá, para você que está pregando aí uma coisa e nem sabe, está pregando aí na rádio, inclusive, o nosso colega. Viu, Diogo? Pra ti. E não foi, não. É o Diogo. Tô quieto aqui. O pessoal da Grenal. Se fosse Fórmula Fraga, o Flamengo ia jogar com o Flamengo. A única diferença é que, nesse momento, o Grêmio ainda teria chance, só o Grêmio, teria a chance de ser campeão do segundo turno e fazer a final com o Flamengo. Porque ele está a 8 pontos do Flamengo e temos 12 a disputar. Mas eu o que eu quero dizer é o seguinte... Eu não concordo com isso. Eu também não, mas eu só fiz um parêntese. Eu gostaria muito que tivesse possibilidade de datas de que o Campeonato Gaúcho também fosse turno e retorno, todos contra todos, em pontos corridos. Para mim, campeonato é isso. Não, mas aí o Gauchão... Quanto tempo tu vai achar mas aí... Mas é isso que eu estou dizendo, não tem data para isso. Em 94 teve um volta. interminável, né? 19 jogos no primeiro turno, mais 19 no segundo. E não tinha data, 94. Pois é, mas aí é uma Nesse questão de formato planejamento. que tu sugere, seriam 22 datas. Pois é, e quantas datas são para o campeonato? 16. Precisaríamos mais 7. datas. Mais 6 datas ainda. Mas não tem. Esse ano agora, de 2020, vai ser pior. Vou ser sincero. Temos a Copa América e temos... Dá para fazer. Só que a dupla Grenal não pode jogar tudo. E aí é impossível. Em termos Porque não tem como a dupla Grenal não jogar o Em Campeonato termos de Gaúcho. Campeonato Gaúcho, pela disparidade que existe entre a dupla Grenal e os demais times... Mas tu acha que, por exemplo, o São José, que joga a Série C, não é bom? Não. Estou falando para a dupla Até a Grenal. Série C começar... Para a dupla Grenal é muito jogo. 22 jogos. Nós já tivemos, eu acho que logo no início da nossa gestão lá na federação, eu acho que eram mais de 20 datas. Eu lembro. Mas era com Em fórmula 2004. igual. Era com Mas eu não fórmula. vejo nem como essa a questão, o problema maior. Para mim, o problema maior é que existe uma diferença muito grande de patamar entre a dupla Grenal e os demais times. E acabar chegando Eu acho que o campeonato Então, aí o campeonato fica sempre seria Grêmio e Inter. Então Aí teria acabou. pouca chance. Não, e não só isso, por exemplo, numa semifinal de turno, um clube do interior, ou mesmo o São José, pode fazer uma renda melhor do que daqui a pouco pegar Grêmio Internacional numa situação que já não tem mais chance alguma. Não sei. Eu vejo que para o Campeonato Gaúcho tem que ter esse formulismo, não só pela questão de número de datas, mas também para que os clubes do interior tenham um pouco mais o torcedor do interior, um pouco mais de chance e até mais empolgação. Mas eu queria saber o que é mais a minha área, há muito tempo que eu luto para que o Campeonato Gaúcho não tenha só um patrocínio, que tenha mais alguma atração de marketing. E eu não vejo isso na federação.
um marketing trabalhando, criar uma promoção de repente, sorteio, gol premiado, alguma coisa desse gênero, né? Existe algum planejamento da tua parte, se não para agora, mas para mais adiante, ter algumas ações de marketing mais efetivas, mais contundentes dentro do campeonato? Rogério, essa é uma matéria que a mim eu tenho uma predileção, assim, eu entendo, gosto de debater esse tipo de situação. O marketing, para mim, e aqui é empírica a questão, né? Ele tem duas vertentes, né? Tem uma que é o marketing comercial, que é a busca de parceiros, onde tu vai buscar arrecadar um valor pela tua marca, pela tua competição, pelos teus produtos em si, e que tu vai compartilhar esse valor arrecadado entre os clubes para dar para eles uma fonte de receita. Então seria o marketing comercial como fonte de receita E tem a questão do marketing institucional, que aí eu acho que que é isso mais ou menos o que tu está querendo colocar, que é através de um engajamento maior com o torcedor, uma interação maior com o torcedor, com seus... O torcedor também ele é um cliente da Federação Gaúcha. Eu tenho conversado já há bastante tempo com o pessoal que vai trabalhar com o nosso marketing lá, especialmente tratando dessas questões. E elas não são só voltadas para um engajamento com o torcedor, algum tipo de sorteio, algum plano. A Copa Everardi agora nós já fizemos algo nesse sentido. A marca nós deixamos para que alguns artistas ou quem quisesse na internet escolher a marca, então desenharam, foi votação aberta, então isso também já vai trazendo as pessoas para próximo da federação. E essa é uma situação que eu tenho cobrado bastante lá, seja nesse lado comercial, seja nesse lado da interação com o público, e também uma questão voltada para o lado social, porque eu acho que a entidade como um todo e o futebol como um todo, o futebol gaúcho, ele deve de alguma forma procurar encontrar formas de devolver um pouco o que a sociedade dá para ele. A gente cobra muitas coisas assim, a questão, vamos tocar num ponto até polêmico e nevrálgico assim para a gente, a questão do policiamento, né? Muito se debate dentro do estádio, fora do estádio, toda a dificuldade que o governo passa para remunerar os policiais, e aí tem uma situação da atuação deles nos estádios, e eu acho que a gente tem que encontrar formas de retribuir, ainda que seja através de ações sociais, esse tipo de apoio que o Estado nos dá. A gente já tem alguns planos alinhavados, alguns projetos desenhados, e a gente está buscando ou algum parceiro ou tentando viabilizar por dentro da própria federação a sua implantação, se der já a partir de 2020, se não der já aí a partir dos outros anos. Mas a gente tem alguma coisa já, inclusive só me lembrando de colocar, algumas situações envolvendo os próprios clubes do interior, aí uma questão de credenciamento de médicos que a gente está fazendo para atuar para aqueles clubes que têm alguma dificuldade de levar o médico na sua viagem. A gente está conversando com um hospital aqui em Porto Alegre também para fazer uma parceria conosco lá, para minimizar custo de necessidade de internação hospitalar para atletas e tal. Então a gente está buscando encontrar essas formas aí de também retribuir um pouquinho. Ótimo. Vamos continuar falando e vamos também falar sobre os jogos desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Por falar em clube do interior, a direção do Brasil de Pelotas tem que tomar uma atitude. É inadmissível o que se viu ontem, né, no jogo do Brasil contra a Ponte Preta em Campinas. Quer dizer, parece que os jogadores não estavam nem aí para o que estava acontecendo. 8 minutos, 3-0. Um absurdo. Né? E não é só por esse jogo. Esse jogo foi o último, né, da Série B, é emblemático por isso, mas o que aconteceu ao longo dessa temporada. Eu sei que o Brasil, já falamos sobre isso, tem problemas, mas precisa superar isso. O time foi muito fraco do Brasil de Pelotas nessa temporada. Mas comemora muito fraco. Mas está comemorando o 5º ano seguido na Série B. Não, tudo bem, mas 5º ano. Primeiro não se pensava algo maior para o Brasil porque
está reformando o estádio, está construindo as arquibancadas e tudo mais. Bom, então se é o 5º ano, vamos melhorar para o 6º, né? Mas estão pensando ainda da permanência ou não do Bolívar. Mas aí soma-se o fato do estádio, né, que o Brasil constrói, que é, toda vez que tu pergunta, o que acontece com o Brasil? Tem o estádio. Aí tu ultrapassa a barreira do estádio. Mas tem os problemas trabalhistas já, né? Alguns problemas trabalhistas. E são muitas as ações. São muitas ações. Mas isso sempre vai ter, né? Tá, mas é que cada vez mais que tu começa a crescer, mais problemas tu tem. Eu vou dizer, sendo bem sincero, eu acho que o Brasil fez mais até do que eu imaginava. Porque eu vendo assim, permanecer na Série B foi mais do que eu esperava também. Eu achei que o Brasil ia cair. E eu prevejo que o ano que vem, para teu desespero, para tua frustração, talvez seja pior. Eu não vejo... O Brasil está atolado em dívidas, está com uma obra em andamento que para e anda, que enfim, não tem uma sequência. É muito complicado. Realmente, olha, se o Brasil... é título se manter. Tudo bem, não estou falando ontem, eu acho que perder para Ponte Preta lá não é nenhum demérito, mas da maneira que foi, andando, realmente foi... pareceu até um certo... Não sei, pode ser que eu esteja... recado dos jogadores, me pareceu assim. E hoje surgiu uma informação aqui que eu recebi no Twitter, o Carlos Eduardo está de saída, já está estudando aí com o seu agente para deixar o clube na próxima temporada. Bom, normal, ele se destacou, né? Independente da situação do Brasil, a federação não tem ingerência, evidentemente, né, na gestão do Brasil, mas tem de alguma... A gente tem acompanhado de perto essa situação, porque ela nos preocupa, e o Brasil também, a sua direção, seus executivos também nos procuram muito, né, para a gente, em conjunto com eles, tentar encontrar uma saída. Foi um ano extremamente difícil, conturbado. Nossa. Foi bem complicado, assim, a questão tiveram alguns bloqueios em termos de repasse de valores, seja da federação, seja das outras competições que tiveram. E te digo assim, foi uma grande vitória para eles, essa permanência na série B. E te digo assim, Rogério, não tive a possibilidade de ver o jogo ontem, né? Mas até para prestar uma certa homenagem ao próprio grupo de jogadores, assim, eles seguraram a peteca, assim, também, em alguns momentos se buscou, ou se tinha um rumor até de que fariam algo semelhante ao que o Figueirense fez, uma paralisação, uma coisa assim, e eles seguraram firme e levaram aí até a permanência, porque acho que também entenderam que o seguinte, se tem uma forma de a gente tentar regularizar essa situação é permanecendo na B, não vai ser caindo. Despegando, não. A situação do Brasil... Mas é uma situação bem delicada. Eu não estou, né, com conhecimento aprofundado da situação do Brasil, como não tinha na época a situação do Caxias, mas me parece, assim, a grosso modo, que a situação que o Brasil está vivenciando hoje é mais ou menos a situação que há uns 10 anos ou mais o Caxias teve. E o Caxias arranjou uma solução. Talvez o Brasil possa, né, dentro daquela mesma linha, né, solucionar também. Não faz tanto tempo assim essa situação do Caxias. Foi logo no ano que eles caíram recentemente para a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. E digo aqui porque disse num evento do próprio clube, né? Nós recebemos através da federação lá uma ordem de bloqueio de valores. Quando eu olhei o montante, assim, eu chamei o presidente Noveleto na época e disse o seguinte: olha, acho que nós vamos perder um filiado aqui, porque era para mim naquele momento, assim, em termos de valores, dava quase 4 ou 5 anos de cota do Campeonato Gaúcho que ele poderia ter direito a receber. E ele estava jogando a divisão de acesso. Então foi algo... E ele conseguiu se reestruturar, hoje zerou essa situação trabalhista lá. E o Brasil vai precisar fazer esse tipo de erro do Brasil, não sei se o Luciano concorda, vocês, foi ter feito as duas coisas em paralelo. Eu acho que o Brasil meio que deu, eu sei que era necessário... E foi um sofrimento, porque praticamente todos os jogos esse ano da Série B, Luciano sabe, todos nós sabemos que trabalhamos para quase todos os jogos do Bento Freitas, sempre tinha o oficial de justiça ali para tomar o valor da renda. Então, assim, eu digo, fazer a reforma do estádio, né, só para complementar o que eu disse, ter dado passo maior que a perna, digamos assim. Ele foi a final do Gauchão naquele ano, 2017, foi, se não me engano. 18, né? Pô, era o auge ali, eu acho que estava uma certa euforia
E eu acho que isso aí um pouco que prejudicou, que embaçou. ali houve a questão de uma permuta por área também, ali, né? Mas eles tinham um custo altíssimo para manter aquelas arquibancadas móveis ali, aonde elas estavam. Então, daqui a pouco, uma coisa com a outra estava acabando Tem essa também, eu sei se equilibrando. Mas nem- E aí tinha um problema de solo ali. Não, lógico Obra a que gente Mas- sabe como é que começa, Não sabe como é que vai terminar. Mas de saudão, rapidamente para encerrar o assunto Brasil, Rogério. O Brasil nas categorias de base, nessa temporada, foi muito bem, prova disso que agora no domingo vai decidir com soledade o título da Copa Sub-19, que equivale à Copa da Federação, mas na categoria Sub-19. O primeiro jogo foi 0-0 no Bento Freitas e agora em Soledade no domingo. E semana passada, agora, o presidente da Federação Paulista entrou em contato conosco, que houve uma desistência da Copa São Paulo, de um clube de outro estado, e ele indicou, perguntou para nós se teria algum problema de eles indicarem o Brasil de Pelotas e o Brasil vai jogar. Que bacana. Vamos ver se essa gurizada, então, pode ser aproveitada já, né? Ótimo. No time principal. Merece. Vamos lá. Bom, seguidinho a gente volta para falar sobre os jogos de hoje. Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, que é cliente Banrisul, com toda a segurança. Se você não usa ainda, baixe o aplicativo hoje mesmo e passe a usar o Banrisul Digital, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc, já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema Claro Net para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo pelas nossas plataformas digitais. Você pode participar conosco pelo Facebook ou então pelo nosso WhatsApp. O Sérgio Luiz Ritt Moreira, nosso internauta, telespectador, internauta assíduo. Ele promete para ti a erva, vamos ver se ele vai trazer. Falando sobre o jogo do Internacional contra o Goiás, oportunidade de mexer no time, Zé Ricardo coloca a parede, Patrick, não mudou nada, Inter da depressão. O Patrick pode estar com uma lesão aí, tá? Ele é dúvida. Agora, quem entra no lugar do Patrick, eu não sei. Mas a aí, informação aí não entra o Nonato? Eu não sei, eu acho que sim. Mas... O Nico Lopes não vai jogar porque tem medo de se lesionar, né? Já está com a venda para o Tigres lá, que eu ouvi é o seguinte, sacramentada. Pode que é só ano que vem, né? Eu acho que pode que é só... O que eu ouvi sobre o Nico Lopes é que ele não pode se arranhar. É um ganho, né? Que ele não pode se arranhar, nem se sujar. Quem? O Nico? O Nico Lopes. Porque dia 9, que é segunda-feira, pós-Brasileirão, ele embarca pro México para jogar já no Tigres, então... Quanto o Internacional leva nesse 10 negócio? 10 milhões de dólares. Mas o Inter leva 10 milhões de dólares? Sim. Mas vem cá, o Inter tem que fazer um convênio com esse Tigres do México, então, hein? Não, porque 10 milhões de dólares... Eu deixaria o Nico Lopes sentado no caixa da Nicolândia, que é a barbearia dele. A barbearia Deixa dele, lá sentadinho no caixa, só recebendo o troco lá, nem dirige, para não se mexer. Põe um motorista para ele, exato. Tudo. Não que o Nico não seja bom jogador. Não, mas não é isso. Mas 10 milhões de dólares... É a circunstância do Internacional. Não, mas vamos... Não, porque olha aqui, ó, e só é um um pouquinho. atacante de muitos que o Inter tem que não faz gol. Não, mas é um bom jogador de futebol, não faz gol. Como não faz gol? Ele foi goleador. Ele era reserva do Internacional. Ele ficou esse ano mais de 27 jogos. Esse ano é uma coisa. Tô falando esse ano. Não, mas o Inter conseguiu vender por esse ano também. Não, mas quando tu diz assim, um atacante que não faz gol, ele está há 3 anos no clube, parece que ele nunca fez gol. Não, tô falando mas esse ano. 10 milhões de dólares. Os atacantes esse ano que o Inter tem que não faz gol. Esse ano, mas esse ano o que foi o Internacional? Se criticou até o Guerreiro de não fazer gol. Isso não importa, são 10 milhões de dólares, tu tem que vender. Claro. Mas ninguém está protestando. Eu tô dando mais um argumento a favor da venda. O Grêmio não conseguiu vender o craque, o Rei da América, por mais do que isso. Não. Sim. Não, mas agora vai ser vendido. Antes do Pedro Rocha. Tudo bem, mas não conseguiu. Mas agora vai ser vendido, né? Olha, eu vou dizer o seguinte. Agora eu vai. acho um absurdo o que o Grêmio está fazendo com o Luan. Assim, se é verdade, vamos colocar assim no justo, tá? No justo. O Luan é uma moeda de troca do Grêmio? Perfeito.
Então tá no mercado, Luan, moeda de troca do Grêmio. Sim. Mas nós estamos falando do Inter, tá? Não, tudo bem, só. Mas eu puxei o assunto. Não, mas é que puxou o assunto, vamos lá. Pra que tu vai botar ele no mercado? Ok, eu acho justo e correto. Tu quer botar no mercado, não tem problema nenhum. Perfeito. Até aí, pra mim, tá tudo certo. Só que tu tem que, no mínimo, valorizar o que tu tem. Aí a primeira coisa que a equipe do Grêmio faz é ouvir uma proposta do Corinthians. Ok, acho justo negociar com o Corinthians. Primeiro nome que o Corinthians oferece, um goleiro reserva. Já não dá. Nem se fala. Bom, mas o Grêmio chegou a olhar. Aí colocamos o Cássio na parada. Eu não sei se chegou a olhar. Eu acho que tem muita especulação nisso aí. Eu gosto de ver as mas coisas... todos os nomes que foram falados... Tá, mas o Cássio não vale, o goleiro titular não vale para entrar no negócio? Eu acho que eu não faria troca com o Luan, tem que ser para um jogador que vai resolver o problema do Grêmio. O Cássio resolveria, em parte resolveria, mas eu acho que... Não, porque o Grêmio não tem goleiro. Mas qual Cássio que tu tá contratando? Por isso que eu tô falando. De 2012? Eu falei em parte. Deixa eu terminar a frase. Quer dizer, ele já teve uma fase em que ele resolveria. Assim como o Luan. Vocês estão pensando num negócio só direto. Vocês estão pensando só no negócio de balcão. Toma lá o Luan e tem que ser um jogador. Não, o Luan é um jogador que o ano que vem está 1 milhão e quanto por mês? 200. 1 milhão e 200 por mês. Multiplica isso por 12 meses, correndo o risco de no 6º mês o Luan poder ir para qualquer lugar. Eu acho que o Grêmio vai assinar com qualquer time. Então vamos lá. Qual é esse montante aí que nós estamos falando? Nós estamos falando de 12 mais... Nós estamos falando de 14... Eu não sei se é isso aí tudo. Nós estamos falando de 14.400. 14 milhões e meio, praticamente. No ano que vem. Vai ser o jogador mais bem pago do Rio Grande do Sul. Se conseguir fazer um negócio, por isso que eu digo, Bavaresco, não precisa ser um toma lá da cá, sai o Luan, tem que ser por um grande jogador. Mas até agora, eu vou ser sincero, eu vou tentar concluir. O Bavaresco não deixou. Até agora... O Bavaresco é assim mesmo, viu? Até agora, por mais que sejam especulações, eu não tem problema para mim que sejam especulações. Todas as especulações são totalmente fora do cabimento. Falou-se numa especulação que um colega de São Paulo deu a informação ontem que o Palmeiras também tem interesse. Borja. Aí sugeriu 3 nomes na especulação. Vou trabalhar na ideia que o Bavaresco falou, especulação. Borja, Vitor Luiz e Thiago Santos. Nenhum dos 3 é titular no Grêmio. Tá bom, ok. Concordo contigo. Tá bom, mas vem o Borja é um jogador que não entenderia nem como o Grêmio joga. Se ele já tem dificuldade de entender o Palmeiras, imagina o Grêmio. Ele ia levar uns 3 meses para entender. Quando o Michael dá o passe lá, ele corre lá. Vocês estão no negócio puro, só o futebol. Vocês estão pensando no negócio só o futebol. Vocês não estão pensando no negócio financeiro. Eu vou pensar só futebol, tá? Sem financeiro. Quando o Luan jogou em 2019, não vou nem colocar se ele jogou bem ou mal. Não quero levar esse critério, eu quero falar quando ele jogou. Quando ele jogou, ele era o artilheiro do Grêmio na temporada. Não, o jogador que mais participou de jogo. E quando ele jogou no segundo semestre, ele era o cara que mais deu assistência no Brasileirão. O Renato tirou ele do time injustificadamente. Não, ele machucou, cara. Tá, que seja isso, mas a primeira vez não. Não, a primeira vez tá. Vamos lá. Tá? Mas ele vinha mal na primeira vez. Então todos os indicativos estão mostrando que é muito difícil que o Luan consiga uma recuperação para ele, inclusive, dentro do próprio Grêmio. Não sei, isso eu não concordo. Mas aqui, ó, o Renato parece que já não tem o mesmo entusiasmo com ele. São tudo deduções. O Renato mas é evidente que são deduções, mas são deduções. Bavaresco, são deduções a partir daquilo que a gente vê. Como é que a gente vai? Eu não tenho informação sobre isso. Eu posso ver diferente de ti? Mas é evidente como estrategicamente eu vejo diferente de ti que tu dissesse no início do programa. O Luan, quando o Renato perdeu o Jean-Pierre, e aliás, justiça seja feita, uma parte dos problemas do Grêmio, e aí também tem a responsabilidade do Renato por não ter visto que aquela solução era melhor, usar o Luciano Tardelli como ele está usando agora, mas uma parte dos problemas, quando o Jean-Pierre saiu, o primeiro cara escalado foi o Luan, e o Luan deu a resposta. Após a eliminação o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Vários jogos consecutivos, 4 ou 5? 5 igual agora. Eu particularmente, eu ouvi hoje uma manifestação do Benhur Marchiori, né, que é participante integrante do programa Duplo em Debate da Rádio Grenal. O único gremista que não gosta do Renato. E que eu concordo, não, tem vários, aqui tem um que todos participam quase todos os dias conosco aqui, que não gosta do Renato também. Eu brinco com ele que ele é o principal gremista. Assim como o Luan também não é unanimidade entre os torcedores do Grêmio. Como é que é? Filipista?
Bom, então concluindo, eu concordo com o que ele disse. Tá? O Luan merece essa oportunidade. Tá? O Luan merece essa oportunidade. Porque chega um momento em que o jogador tem que mudar de ares, tem que mudar de clube. Tá, e ele quer? Né, para recuperar. Eu acredito que sim. Eu acho que o próprio Luan agora, Eu acho que é só problema. ele chegou... Luciano, Deixa assim. não agora como presidente da federação, mas como gremista. Não, deixa, vamos falar da federação. Fim de ano, deixa... Mas tu acredita que o Luan possa ter uma recuperação dentro do próprio Grêmio? Eu Ou acho uma que- mudança de ares para ele seria benéfica? Eu não vou colocar em termos de nome. Eu acho que todo atleta, independente do momento que ele esteja e tal, eu acho que ele tem sempre chance de se recuperar, seja dentro do clube ou seja fora. Talvez o que seja necessário seja uma visão um pouco diferente do tratamento interno que ele vem recebendo. Necessariamente não precisa passar pela saída do A, B ou C. Eu sempre acredito na recuperação. O Marcelo Caju... Foi político. Dentro da foi ideia, político. dentro da ideia do presidente, o Marcelo Caju diz o seguinte, ó, para ele o Renato tem que falar igual como fala do André. André é patrimônio, o Luan também é. Merece uma nova chance como o Renato dá pro André sempre. Pois é, mas aí é que eu tô 45 dizendo. novas Aí vem, aí é que vem. Não, o André nem a minha mulher me daria tantas chances. É um espetáculo, né? Toda hora. Não deu 8 anos já? 8 anos. Não deu nenhuma chance ainda. Vai que precise um dia, né? CIE. O CIE é referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para você conhecer e inclusive participar dos programas do CIERS, basta que você ligue para o telefone 3363 1000 ou então acesse o site do CIE, ciers.org.br. Ciclo 21, Centro de Treinamento Ciclo 21 do professor Leandro Brandão, está com uma oportunidade agora até o final do mês, até o final dessa semana, né? Porque o mês termina no sábado, dia 30, 29, 30 é sábado. Porque sábado não é útil, né? Não, tudo bem, mas lá no Ciclo 21... ok, perfeito. Então, aproveite a Black Friday aí do Ciclo 21, né? Você pagando à vista, você treina por 6 meses, olha, a mensalidade é R$150. Então, você pode fazer, como a gente estava fazendo o cálculo agora aqui, né, de valores para o Grêmio, quanto que o Luan vai custar o ano que vem, ou vai receber, não vamos botar custo, né, para que ele pode dar retorno também, né, faça a conta aí. Né? Então, se você quiser aproveitar a Black Friday até o final dessa semana, lá no CT Ciclo 21, você contrata 6 meses por apenas R$550 à vista. Claro, se você quiser parcelar, você tem a oportunidade, não sendo ainda, né, lá do CT 21, você contrata 6 meses e paga 5 de R$150 no cartão. Mais informações pelo telefone, pelo WhatsApp, 99606-1956. 99606-1956, lá no Ciclo 21. Eu tenho uma pergunta para o presidente Luciano Ockmann, que é a seguinte. A gente fala todo ano sobre o valor, né, o ticket médio do Campeonato Gaúcho, sobre aquele valor que está no regulamento da competição. Né? E a dúvida que eu sempre fico é, por exemplo, para Grêmio e São Luís, ou Inter e Avenida, por exemplo, estou usando adversários hipotéticos. O Inter e o Grêmio colocam ali o valor, né, obrigatório da competição, mais o que o estádio exige e tudo mais, não tem problema. Se quiser baixar o valor, o Grêmio e o Inter conseguem pagar o que tem que ser repassado para a federação. Mas, porventura, a gente pega lá nem está mais na Série A, mas por isso que eu vou usar um exemplo. O Veranópolis e a Avenida. Os dois não estão mais na elite. Né? Eles vão se enfrentar. Eles também têm essa obrigatoriedade, tá? No regulamento. Não tem como mudar isso, dar uma abertura para esses clubes menores. Por que eu pergunto? Porque daqui a pouco tem uma Avenida e Veranópolis que o ingresso a R$30, ele talvez seja muito caro para assistir esta partida específica. Né? E essa é a minha dúvida, não tem como abrir uma exceção, colocar um ponto específico, olha, é uma partida de menor expressão que não envolve a dupla Grenal, vocês podem vender ingresso aí a R$10, R$5, claro, estou usando valores aqui, né, hipotéticos também, mas que daqui a pouco poderiam colocar mais gente no estádio, né? Às vezes a gente vê 1.000 pessoas, 900 pessoas num jogo de Campeonato Gaúcho. Sim. Não, Diogo, são duas questões para te esclarecer. Tá?
A primeira, que talvez seja mais tranquila para mim, sim, é que tu sabes bem, vocês sabem que as questões envolvendo regulamento, tal, muitas delas são debatidas e são discutidas e definidas no Congresso Técnico da competição. Tá? Eu queria colocar um valor único de preço mínimo do Campeonato Gaúcho esse ano para 2020 no regulamento. A exemplo do que a própria CBF faz, ela coloca um valor lá X e já o valor do meio ingresso para idoso e para criança. Isso eu gostaria de ter feito. Né? A gente levou a discussão e os clubes preferiram que fosse escalonado no mesmo valor que nós apresentamos no ano de 2019, por etapas e sem qualquer tipo de acréscimo. E a questão envolvendo o porquê de tu teres a necessidade de estabelecer um número mínimo um valor mínimo de ingresso no regulamento é por questão legal, porque o INSS cobra o valor sobre isso, então até para que ele tenha uma base e saiba o que vai ser recolhido para ele, tu obrigatoriamente tem que ter esse tipo de previsão no regulamento. Mas eu tentei fazer com que esse ano tivéssemos a previsão de um valor só de ingresso, que seria aquele mínimo razoável e também dentro do que tu está mesmo colocando. A gente tem que saber que as realidades são diferentes, e aí tu também, ainda que tu não faça a previsão, tu dá a margem para o clube lá para fazer um jogo de 50, um jogo de 100, um jogo de 150, um jogo de 20. Porque o time do interior, por exemplo, recebe a dupla Grenal, ele vai lá e ele cobra um valor mais alto porque ele sabe que vai lotar o estádio. A justificativa com relação ao valor mínimo do ingresso, e aí a gente também tem que entender, de não ser assim tão mais barato como tu está colocando, é porque o interior luta diariamente para aumentar o seu quadro de sócios e faz promoções ainda para que o cara pague o ano inteiro. Então, se, por exemplo, tu colocares no regulamento que o ingresso mínimo do Campeonato Gaúcho é R$10, ele vai trabalhar lá no jogo dele com ingresso de 10, ele vai ser difícil de buscar o associado dele para que tenha uma vantagem. Do clube é mais faz venda de pacotes também, promocionais. A maioria deles tem buscado fazer porque daí já pega a receita na frente, né? Claro. E de qualquer forma, depois dessa receita, ele tem que pagar o imposto ainda sobre aquilo ali. Que é outra discussão que a gente está vendo, como vai tratar isso em termos federais, porque toda a receita de sócio, o clube recebe ela antecipadamente, mas o sócio que entra no estádio, ele vai para o borderô como o valor do ingresso e aquela arrecadação que der dele, ele tem que pagar imposto. Ou seja, tu paga o imposto por mais do que na verdade às vezes tu paga por mais. Então é um debate que a gente está tendo. Super tributação, digamos assim. É um debate que tem um escritório especializado em direito tributário que está em parceria com a federação, e a gente está buscando já passei para ele lá uma missão para ele estudar e ver de que forma a gente pode encontrar uma maneira de regulamentar isso. Claro. Que é complicado, às vezes tu pega que é o grande tendão de Aquiles. Tu imagina se é ruim, né, e impacta Grêmio Internacional, claro, o interior impacta muito mais, sem dúvida alguma. Circuito de palestras, conexão de ideias, uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes: Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monza Cohen, Rossandro Klingen, entre outros. Mais informações no SESC da sua região, ou então você acessando o site do SESC, sesc.rs.com.br/conexão de ideias. A realização é FEComércio. Com você a gente faz a economia girar. Luciano, nós todos sabemos, né, do caráter, da idoneidade, né, do Francisco Noveleto Neto, que está deixando a federação, assim como sabemos também da tua parte. Mas o Noveleto, como colorado identificado, foi muito xingado por torcedores. Injustamente. Exatamente. E até, algumas vezes, por dirigentes do próprio Grêmio, como sendo colorado e que por isso a arbitragem, né, beneficiava, tal e coisa. Bom, eu te pergunto, agora é o contrário, tu é gremista. Conselheiro ou ex-conselheiro? Ex-conselheiro. Ex-conselheiro. Está preparado também para esse tipo de situação que o Noveleto viveu? Rogério, de certa forma, assim, ainda que
num patamar muito menor do que o presidente, até pela função que exercia, essa pressão ela já existia de alguma forma. Eu trato isso como parte do folclore do futebol e de uma certa, que não é novidade para ninguém, que vocês falam, sobre a terceirização da culpa, né? Essa questão do gremista, é colorado, tá puxando para um lado para o outro, normalmente ela surge quando o resultado de campo não vem e tu obrigatoriamente assim, tu tem que jogar para cima. O que te faz ter tranquilidade nesse momento é tu ter consciência das tuas ações isentas e idôneas dentro da gestão da Mas está federação. preparado para esse repuxo também, né? Tô, não tem problema. E não sei se meu pai tá, mas eu tô. Grande Zelinho Ox. Não, Zelinho já tem uma longa experiência disso Imagina a tudo. corneta dentro de casa, hein? Tá, mas vamos lembrar que Fogo amigo, né? Fogo amigo. uma frase que o presidente Luciano falou há pouco é normal. Quando o resultado não vai bem, né, é inevitável. O próprio Inter recentemente colocou o campeonato gaúcho comandado com o seu presidente colorado em suspensão, por exemplo. Porque não vencia. Porque o campeonato, o Inter não conseguia vencer os times do interior. E o ano Então, exemplo. E o ano que vem vai ser mais ainda nesse aspecto, boa lembrança, porque o Internacional está terminando uma segunda gestão do presidente Marcelo Medeiros. E precisa ganhar o sem Gauchão. nada de vitória nem em campeonato não pode gaúcho. brindar no fim do ano porque não tem taça. Sabe? E aí o campeonato gaúcho do ano que vem vai ser guerreado. E somado a pré-Libertadores, provavelmente, né? E mais uma questão ainda que o primeiro turno especialmente, né, é uma competição muito rápida. São 5 No jogos. piscar de olhos tu já está definindo uma semifinal e às vezes não dá tempo de tu buscar uma recuperação. Então não me surpreenderia se um clube do interior chegar na final do campeonato. Agora o teu pai está preparado. Falei com ele ontem, inclusive passei uma receita gastronômica para ele ontem. Sim. Tá, lá na Associação Comercial de Porto Alegre. Né? Ele, E o presidente. passando receita. O presidente Paulo Afonso Pereira também, da Associação Comercial de Porto Alegre. Estivemos junto ontem. Né, uma palestra excelente, é uma palestra entrevista, né? O César Cidade Dias, que é nosso colega comentarista da Rádio TV Bandeirantes, que faz a intermediação e faz essa entrevista. E ontem nós tivemos o publicitário Marcos Paim e tivemos também o diretor de marketing das lojas Lebes, o Otelmo Drebs Júnior, né, falando sobre o futuro do varejo. Foi um momento excelente realmente. E o Zelinho, como sempre, está lá, é vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre e conversamos e ele está preparado, viu? Está preparado para essa empreitada que tu, filho dele, vai ter aí como presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Afinal, o hino do Grêmio diz para o que der e vier. Sim, mas tem que ter um hino da Federação. Não. Aliás, está terminando não perguntar ao presidente sobre a mosca azul. Que falaram, nós nem vai dar tempo para explanar muito. Lembra sobre da mosca azul? Não, mas ela não passa nem perto. Tá longe. O que é a mosca azul? A mosca azul é a máscara, né? É a máscara. Bom, tá certo. Até só vou deixar aqui vocês curiosos, mas é bem possível que o Campeonato Gaúcho tenha um hino aí. Vamos ver o que a gente está trabalhando aí. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Tipo Champions Day, maravilha. Então Luciano Ox, muito obrigado primeiro pela presença mais uma vez aqui no programa e sucesso. Tenho certeza, pelo que eu te conheço, pelo teu trabalho, tanto na tua vida profissional quanto na vida desportiva, que tu terás pleno êxito como presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Muito obrigado, Rogério, pelas palavras e pela possibilidade de estar aqui conversando com o pessoal, com os amigos, com o Bavaresco, com o Diogo, com o Fiorim. E a gente vai precisar de vocês do nosso lado também, né? A imprensa vai estar possivelmente muito próxima da Federação Gaúcha também, opinando e participando de algumas decisões que a gente pretende tomar lá. Disponha sempre, tá bom, muito tanto obrigado. do programa quanto da nossa participação também, se assim for necessário. Agradecemos muito, Fiorim, Bavaresco, Diogo, e nós voltamos amanhã, 13h, logo depois do RDC Esportes, tá certo? E tem à noite o Dois Toques com o Cadu Oliveira a partir das 9h aqui na RDC TV. Muito obrigado, até amanhã. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.